aqui como estamos oficializando a gravação. Bom dia a todos, um bom retorno. A princípio, eu acredito que vocês tenham tido alguma dificuldade de localização aqui da turma pelo seguinte motivo, né? Para quem reparou no canal, nós temos 3 turmas da disciplina. Tem a turma A, tem a turma B, que isso você já conhece do semestre passado, nós tínhamos da mesma maneira em GSO e OSA, todas as disciplinas com 2 professores tinham 2 turmas. Acho que vocês se recordam disso. Acontece que quando houve a atribuição dessa aula, só foi atribuído para um professor a princípio, que fui eu, né? Eu já estava com essa aula semestre passado, e aí na atribuição eu continuei com a aula. E aí o que acontece? Como eu estava sozinho, o que a coordenação faz, e não é somente aqui na ETEC, em todas as ETECs, tá? É criada uma terceira turma, aonde estão todos vocês cadastrados, ou pelo menos deveriam estar todos. Aí evita que a gente tenha que ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Convidar a turma A, convidar a turma B, porque nesta turma aqui, em particular, em tese, deveriam estar todos vocês cadastrados nela. Porque no caso, como eu estaria, né, estaria sozinho, mas não estou, teremos mais uma vez aqui a participação do nosso ilustre colega professor Michael, que acredito, né, pelo que nós conversamos a semana passada, ele está com probleminha de ordem de saúde na família, e não sei se ele estará conosco hoje. Se não estiver, já estou aqui justificando, porque estou ciente de que, né, ele está tratando de algumas questões voltadas para a saúde aí da família, mas logo estará conosco. Então, essa terceira turma, a partir do momento que o professor Michael entra, né, ela não teria necessidade de continuar. Por outro lado, só aparece 2 para você, Lucas? Tudo bem, eu vou acrescentar vocês aqui. Por outro lado, facilita demais o nosso trabalho a existência dessa terceira turma com todos vocês nela. Porque assim, né? Vamos voltar aqui à essência de um sistema de informação. O que é um sistema de informação? O nome já diz, são sistemas que informam, né? Informam os usuários com dados. E que, baseados nesses dados, nós trabalhamos tudo aquilo que tem que ser feito. Toda vez que você tem um sistema de informação que ele duplica a informação, ele se torna, digamos assim, redundante. E isso vai contra, né, a essência dos sistemas de informação. E toda vez que você divide, faz esses processos que torna o trabalho mais moroso, eu acho que a gente foge um pouquinho do propósito maior. Essa terceira turma, ela nos ajuda muito, porém, ela precisa estar devidamente alinhada. Se na turma não tiver vocês todos cadastrados, aí não adianta. Então, assim, quem não estiver nessa terceira turma, a gente aproveita esse primeiro momento aqui, eu cadastro vocês. Como disse, isso é natural, já deveria estar, mas, gente, todo semestre tem que se criar turmas novas, tem que se arquivar as turmas antigas, e ainda, né, por mais que nós já estejamos nesse formato aqui há 1 ano praticamente, todo momento surge alguma modificação. Por exemplo, o ano passado, as turmas foram criadas pela supervisão escolar em São Paulo. Este ano, pelo que soube, elas foram criadas aqui. Então, querendo ou não, você acaba tendo, né, uma sobrecarga de tarefas para algumas pessoas que acabam, digamos assim, tendo que fazer mais coisas, né? E aí, talvez nem todos vocês estejam cadastrados nas turmas corretas. Eu faço questão aqui de resolver isso hoje para tornar o nosso trabalho ao longo do semestre mais fácil, porque assim eu não tenho que ficar toda hora chamando vocês espalhados na turma. E aí nós oficializaremos essa turma aqui. O professor Michael não está aqui conosco agora, mas depois eu converso com ele. Eu acredito que ele também vai concordar, porque em todas as ETECs onde ele também leciona, quando tem a terceira turma, acreditem, facilita muito. Porque aí você tem, repito, pela terceira vez, todos cadastrados numa única turma. Qualquer reunião, qualquer comunicado, você não precisa ficar localizando turma A, turma B, porque está numa turma única, né? Que eu acho que, de todas as formas, essa é a melhor para se trabalhar. Porém, precisa, primeiramente, alimentar o sistema. Eu tenho que cadastrar vocês lá, tá? Então, quem não estiver visualizando esta turma, aqui no decorrer da aula, eu vou pegar o e-mail de vocês e adiciono o e-mail institucional que vocês usam aqui na plataforma e adiciono vocês nesta turma em particular, que fica muito mais fácil o trabalho. Então, Leonardo, nas outras estamos todos em uma única, tudo bem. Como eu disse, quando a aula não tem professor para divisão, isso acontece, né? Já tem uma turma só. Principalmente aulas onde vocês, por exemplo, não usam laboratório, porque, assim, o que é a divisão de turma? Ela só existe em aulas práticas para laboratório. O que acontece? Geralmente as turmas são com 40, né, no formato presencial, e os laboratórios muitas vezes não têm 20 máquinas.
os nossos laboratórios na ETEC, quando estamos em formato presencial, todos eles têm 20 computadores e comportam 40 pessoas. Mas tem ETECs que têm laboratórios com números menores, e aí o que acontece? Surge a necessidade de dividir as turmas em mais de um laboratório. E aí sim, torna-se também necessário você ter 2 professores, primeiramente não só por uma questão de 2 laboratórios, mas para que você possa também dar atenção devida para essa quantidade de pessoas. Porque um professor para atender num laboratório 40 alunos, independente de ser um laboratório ou 2, até é possível, mas é inviável, porque você em algum momento vai deixar de atender alguém. Então aí surge, nas aulas práticas presenciais, a necessidade de 2 professores e duas turmas, para que você tenha essa divisão quando o laboratório precisa disso. Os nossos laboratórios da ETEC, como já disse, comportam os 40, e a gente pode ficar todos num só, e ficamos todos num só, né? Se vocês se recordarem, no começo do ano passado, quando o mundo ainda era normal, né? No mundo pré-pandemia, nós chegamos a ter várias aulas no laboratório, onde estávamos 2 professores, eu e a Aline, eu e o professor Michael nas outras turmas, né? Que com vocês aqui nós não chegamos a ter aula juntos. Tivemos sim de OSA, tivemos aula de OSA, acho que umas 3 ou 4 aulas. Nossa última aula, se não me falha a memória, presencial, nós passamos o filme Piratas do Vale do Silício, que ficou faltando acho que uns 30 minutos para acabar. Acredito que tenha sido o nosso último encontro presencial. E aí, no formato remoto, né, na plataforma Teams, isso veio para cá. Então, assim, nas aulas de matemática, química, biologia, história, que é um professor só, vocês devem ter uma única turma, com todos cadastrados. Aqui, toda aula que tem uma carga horária prática serão 2 turmas, e precisariam de 2 professores. Repito, na atribuição, no final do ano passado, essa aula ficou apenas comigo, o Michael não estava nela. Mas ele já assumiu também essa aula aqui no início desse semestre. Então, terei eu e o Michael, mas mesmo estando eu e o Michael, fica muito mais fácil, repito, para que a gente trabalhe aqui com uma turma só. Depois eu me entendo com ele aqui para que a gente efetive como turma oficial essa que estamos nesse momento. E aí fica muito mais simples. Entendido? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, até para sinalizar, né, para ilustrar o que eu estou falando, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar as turmas, tá ok? E aí, passado esse assunto, a gente migra para a parte de avaliação diagnóstica, que é o motivo que nos traz aqui hoje. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela, só para que a gente possa ilustrar isso aqui com imagens, né? Vou aqui acessar as equipes no meu Teams. Esse semestre, eu estou partindo de uma linha de raciocínio diferente. Eu não instalei o Teams na minha máquina, desinstalei o Teams e estou usando o Teams no formato online, porque assim eu livro memória RAM. Ó, sem querer ostentar, tá? Nem dar uma de exibido aqui, estou com uma máquina nova. Estou com memória aqui de sobra. Mas mesmo assim, não vou gastar minha memória RAM com o Teams. Estou usando o formato online. Fica a sugestão para quem quiser experimentar. Poupa muita memória, cara, e você tem o mesmo funcionamento. A única coisa é que às vezes as notificações demoram um pouco mais para chegar. Mas acho que no celular chega rápido, porque é mais leve. Mas beleza, é uma ótima sugestão para quem não quer ficar tendo que utilizar uma demanda maior de memória RAM desnecessariamente, porque você tem a versão online aqui, quebra um galhão, beleza? Bom, estou aqui na minha versão do Teams, vou entrar novamente aqui em equipes, deixa eu colocar para o lado aqui, ó, e vamos às turmas de vocês. Enfim, não vamos aqui conversar sobre a disposição das turmas, né? Eu acho que daria para melhorar isso aqui. Eu acho que são todas, olha como isso aqui para nós é meio complicado, gente, acho que para vocês também, né? Todas as turmas têm a mesma cor, só muda o nome, né? Eu acharia interessante que a gente, sei lá, talvez criasse algum critério de diferenciação para melhorar até mesmo essa questão da identificação, é aquela questão da interface que ela é mais intuitiva, ela é muito confusa. Como nós temos aulas de design aqui, né? Tivemos com a professora Andréia, nós teremos aulas de projeto para a web que serão comigo, tá, no terceiro módulo, e uma das coisas que nós temos que pensar é na questão da acessibilidade e na questão da navegabilidade. Assim, eu acho que por uma plataforma que está sendo usada realmente pelo mundo todo, nas mais diversas ocasiões, seja para uso profissional, acadêmico, daria para ter uma disposição visual aqui, uma interface um pouquinho mais
simples, não que seja difícil, mas ela é confusa, né? Porque você tem várias turmas, né? E outra aqui, ó, eu tenho essas 3 turmas com cores diferentes, para vocês terem uma ideia, são de outras ETECs, tá? Então já diferencia, já me ajuda. Mas aqui, ó, tanto a ETEC, a extensão, né, no Balneário Maracanã, que é onde nós ficamos, quanto a sede no Guilhermina, todas usam a mesma padronização de nomes e cores. Então fica, às vezes, muito confuso para a gente poder identificar assim de imediato. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção aqui. Pegar aqui GSO, vamos lá, FRL, segundo módulo. Vamos procurar o segundo aqui, beleza. 2 e FEM, ó. Aqui estão as nossas 3 turmas. Só para que a gente identifique isso agora e eternize esse momento, tá ok? Eu tenho aqui, ó, pela minha organização aqui, tá? Eu procurei aproximar as turmas de segundo para localizar mais facilmente. Eu tenho a FRLR, é o acrônimo da nossa disciplina, Fundamentos de Redes Locais e Redes Remotas, tudo bem? Traduzindo assim de forma bem objetiva, Fundamentos de Redes, é o que nós vamos trabalhar aqui. Esse é o conteúdo do nosso componente. Então, eu tenho segundo A, que é o segundo ano, né? GB, que é o grupo B, e aqui embaixo, ó, no meu caso, eu tenho o grupo A, segundo ano, grupo A. A terceira turma é essa que está aqui, ó, visualmente em negrito, que é a que nós estamos localizados agora, que é a segundo ano e aparece somente o I, tá? Não aparece nem GB, do grupo B, nem o GA. Então, vamos padronizar essa turma aqui como oficial. Depois eu informo o professor Michael, ele também, eu sei que ele vai concordar, porque ele já faz isso em outras unidades, e a gente, o ano passado, tentou fazer isso até nas turmas que estávamos trabalhando, porém, não foi criado a turma, não foi possível, porque, como disse, facilita muito, né? Você concentra todo mundo numa única turma, todo o processo de informação, de envio, de recebimento, fica mais fácil. Mas esse momento agora, primeiro contato, é legal a gente definir, como eu sempre digo, a nossa rota do GPS. Vamos chegar num consenso. Esta turma aqui, guardem isso. Se vocês quiserem tirar uma foto, né, fique à vontade, não há necessidade, mas ficaremos todos nessa turma aqui, ó. Segundo ano, e aqui, ó, não tem a identificação do grupo B e nem do grupo A. Eu já tomei a iniciativa de nem alimentar mais essas turmas. Eu não estou postando mais nada aqui. Parei. Estou postando somente nessa. Tudo bem? Todo mundo entendeu? E aí, quem não estiver vendo esta turma, porque não foi matriculado, não foi cadastrado, matriculado vocês estão, obviamente, eu vou aqui agora voltar para a sala com vocês, aqui para a reunião, e quem não estiver visualizando esta sala, que precisou ter sido convidado ou acessar o hiperlink, é só levantar a mão aí na reunião, me colocar o e-mail, ou nem precisa, né, porque eu clico sobre vocês, puxo o e-mail e adiciono na turma, tudo bem? Beleza? Então, vou entrar aqui na turma só para a gente concluir. Ó, vou manter o mesmo procedimento do ano passado. Eu vou organizar as aulas, e aí isso é pessoal, particularidade de cada professor, tá? Tem professores que gostam de trabalhar diretamente na aba geral, no canal geral, deixando tudo disponível no grupo geral, perfeito. Eu, assim como o professor Michael, a gente acaba meio que combinando algumas coisas, né? Eu gosto, e ele também, a gente prefere trabalhar com canais, ou seja, para cada aula a gente direciona um canal identificado pela data do dia e o tema da aula. E aí tudo que for referente àquele dia, àquela atividade, daquele dia em particular, fica armazenado neste canal. O que tem de positivo nisso? Identificação. Isso é um índice. Para quem trabalha com, pelo menos para mim, né, eu sou meio sistemático com as coisas, para tudo, tá? Eu sou daqueles que gostam de usar o mesmo garfo e a mesma faca todo dia. Não riam. Não riam. Isso é coisa de quem é sistemático, desculpem. E já falei, né? Ser sistemático e ter até algum transtorno compulsivo faz parte do profissional de TI, né? Eu já considero pré-requisito. Se você não tem nenhum transtorno obsessivo, nenhum toque, talvez não seja, eu acho que não cai muito bem para a área tecnológica. Aqui é lugar de nerd, de paranoico, aqui é assim, cara que fala sozinho, tamo junto. Essa é a nossa área, sinta-se em casa. Se você é assim, meio perturbado, seja feliz aqui conosco, porque somos todos meio paranoicos digitais aqui, tudo bem? Então, assim, cara sistemático, a gente coloca a data, o nome da disciplina,
Aqui nós estamos colocando, não é erro não, tá? Mês, dia e ano, para que a gente possa ter uma organização sequencial e cronológica, beleza? Então, cada dia está aqui. Quando vocês precisarem, por algum motivo, poxa, tive que faltar, não deu para vir, fiquei sem conexão, me perdi, enfim, fui abduzido, um ET me levou e estava sem Wi-Fi na nave, volta aqui, o dia que você retornar para a órbita do nosso planeta, você vem aqui, localiza a data do dia que você, ou os dias que você não assistiu, clica e se inteira do assunto. Perfeito? Para mim, né, sistemático, meio chato, velho, paranoico, é a melhor forma de organizar. E o professor Maico, embora seja mais jovem, mas também meio paranoico e sistemático, ele também gosta disso. Então, aí, tirando o conflito de gerações, porque você já percebeu que de vez em quando nós trocamos algumas farpas aqui, né? Porque ele é da galera mais jovem, eu sou um jovem senhor, eu não estou velho, não. Tá? A gente combina, a gente concorda com essa forma de organização. E aqui todo mundo se localiza e não se perde. Questão das frequências, também vamos continuar adotando a mesma proposta do semestre passado. A gente gera aqui um formulário para vocês responderem com a frequência daquela semana e damos um prazo aí de alguns dias para vocês responderem. Particularmente, eu permaneço em formato remoto, gente. Tá? Eu tenho contato diariamente com pessoas com comorbidade, então eu continuo em formato remoto. Não estarei nas aulas presenciais neste formato híbrido, perfeito? Acredito que o Michael também não. Então nós estaremos aqui com vocês pelo Teams, tá? E a gente não sabe também como as coisas vão continuar, porque embora desde o início a gente tenha dito isso como um mantra, né? Toda a nossa capacidade de projeção nesse momento, ela é muito, como é que eu posso dizer, transitória, né? Então, o que acontece hoje, o que você projeta para um mês seguinte pode não se confirmar, porque você tem variáveis aí que não controlam. E aí, enfim, se tinha sido estimado uma possível volta presencial em fevereiro, já foi postergado, já foi modificado para híbrido, e há uma discussão no Estado hoje entre suspender definitivamente, devido ao colapso novamente da saúde pública. Então, como disse, nós somos, nesse momento, realmente, a nossa capacidade de planejar e de projetar o amanhã está muito difícil, gente, porque todo momento muda, até mesmo porque, honestamente, com muito respeito à escolha de cada um. Independente de questões políticas, que seja, cara, esqueçamos isso. O comprometimento da sociedade está muito reduzido. Tá? Todo mundo está cobrando por uma solução do Estado, da União, mas a grande maioria está colaborando muito pouco. Então, chega uma hora que realmente, olha, a gente precisa se conscientizar um pouquinho, né? Introspectar um pouco mais olha no espelho e perceba o que você está fazendo para contribuir para isso melhorar, para que isso se resolva mais rapidamente, ou para que isso realmente piore mais. Porque, como a gente sempre comenta aqui, poxa, somos 220 milhões de habitantes nesse país. Se cada um procurar fazer 40%, não dá para ser 100%, seja 50% correto e 50% você chute o balde. Agora, não dá para ser 100% aleatório, né? Tentativa e erro, porque vai dar errado. Aí fica muito difícil também a gente colocar tudo na esfera do poder público, porque há o público, né? Que é a grande maioria. E aí não dá para ficar colocando, apontando o dedo, o Dória mandou fechar de novo. Gente, talvez isso não ocorresse se tivesse havido um pouquinho mais de colaboração da população. Isso aqui não é fala de William Bonner, isso é consciência. Aonde o mundo todo, por onde isso está acontecendo, e nós estamos, digamos assim, temos, entre aspas, uma vantagem, né, de um delay de praticamente 6 meses. Quando o mundo caiu, nós ainda estávamos de pé. A gente pôde observar, ver o que funcionou um pouco melhor, porque nada funcionou em lugar nenhum, isso é fato. Em uma pandemia, falar que funciona é muito difícil. Mas tiveram lugares onde as coisas foram menos agressivas. E qual foi o comportamento da sociedade lá? Independente do número de habitantes. Um pouquinho mais de consciência, de comprometimento, de responsabilidade. E é aquela questão, né? Mas, enfim, nesse momento, continuamos em formato remoto.
Vamos continuar trabalhando com vocês aqui no Teams, e essa vai ser a forma da gente organizar. A frequência continua sendo da mesma maneira, a gente vai estar trabalhando da mesma forma. A única coisa que eu preciso agora com vocês é retornar aí para a sala da reunião e adicionar aqueles que porventura não foram adicionados nessa turma, tudo bem? Ó, eu deixei aqui, ó, nesse canal Apresentações Iniciais, um vídeo, tá? Fazendo uma pequena introdução sobre o nosso conteúdo, tá ok? Não sei se vai ser possível fazer isso o tempo todo. Eu vou procurar, para até facilitar o nosso trabalho, gerar algumas aulas no YouTube, que elas acabam servindo também como reforço. O grande problema é que, à medida que as aulas vão, digamos assim, prosseguindo, o nosso tempo vai ficando mais reduzido e, às vezes, não dá tempo de gerar. Mas vamos ver se dá certo. Uma coisa que mudou aqui novamente, né? Isso já ocorreu no semestre passado, e eu estava comentando no início das nossas explanações aqui, é o formato, né, a política de armazenamento do streaming da Microsoft, né, que eles têm um gerenciamento de espaço e, como disse, né, a Microsoft, ela ganhou know-how e status, né, credibilidade no mundo tecnológico pelo desenvolvimento de soluções em software, né, a Microsoft nunca foi uma plataforma de trabalho online, nunca foi nuvem, né? Ela está sendo nesse momento. Então, assim, eu acredito que ela, por mais que já estejamos há um ano, ela ainda tenha que se ajustar, porque é muito conteúdo sendo armazenado, sendo gravado. Então, eles estão novamente nos notificando no início desse período que os arquivos, as reuniões gravadas, os vídeos, eles permanecerão disponíveis por 20 dias e depois excluídos, né? E já ouvi de alguns colegas aqui, por exemplo, ontem a professora Andréa comentou comigo que ela foi gravar uma reunião e recebeu a mensagem de que não seria possível porque ela já tinha excedido o limite. Achei estranho, mas, enfim, se isso ocorre, aí complica um pouquinho, né? Mas o que eu pretendo fazer? Já que eu já fiz isso no ano passado, quando nós voltamos para o segundo semestre, e eles também nos notificaram desta forma, aí eu acredito que tenha tido um desdobramento negativo, devido às reivindicações, eles resolveram retornar ao formato inicial, mantendo a possibilidade de armazenar os arquivos. Naquele momento, eu já fiz assim, ó, eu baixo, termino a reunião aqui, gravei, baixo no meu computador e subo no YouTube e disponibilizo o link para vocês e deixo disponível aí para quem precisar e não tem problema algum. Tudo bem? Bom, explanações iniciais dadas, deixa eu voltar aqui para a nossa reunião, deixa eu tirar o compartilhamento da tela, vou habilitar o chat aqui para que eu possa ver o comentário de vocês. Acho que o César está com a mão levantada. César, pode falar. O pessoal que está com a mão levantada aqui. Tá ok, César. Está no grupo A. Eu estou vendo aqui as mensagens, a galera se identificou com os transtornos obsessivos aí. Então, estamos junto, é isso aqui, cara. Se vocês, eu tenho os meus, né? Eu parei de roer unha. Roer unha não, já é um estágio muito inicial. Eu estou num outro estágio agora. Estou no estágio de que fala as coisas e depois repete baixinho. Normal, não riam. Fiquem, sintam-se acolhidos, ou seja, as nossas perturbações nos unem. Todos nós temos toque aqui. Fiquem tranquilos, faz parte. Ó, vamos lá. Tá ok, Eduardo, fica tranquilo, não tem problema. Faz parte. Isso aqui é o seguinte, a maturidade te dá isso. Chega uma hora que você aceita. Não precisa nem de terapia, aceita, cara. Tá bom. Não tem problema não. Um toquezinho, não tem crise. Não tem problema. Vamos lá, o César não tá. Quem mais que não está aí? Vamos lá, César, eu vou adicionar você aqui na turma. Ó, vou adicionar um por um aqui. Estou copiando o e-mail do César. Um minutinho que eu vou até a nossa sala aqui para poder adicionar. Adicionar membro. Agora, se eu colocar o teu e-mail aqui e já aparecer... Não, tá ok.
Pronto, César, já adicionei você. Mais alguém aí que não esteja na turma? Depois verifica, César, saia, tá? Saia e tente entrar de novo, veja se você está ok, tá? Que eu adicionei, mas muitas vezes, como professor, eu não tenho esta permissão. Já sempre tive, né? Mas, por exemplo, o ano passado teve algumas vezes aqui que convidando, né, profissionais da área para virem participar de aulas como palestrante, né, em lives, que eu sempre fiz no primeiro semestre, no segundo semestre eu já não conseguia. Eu não conseguia adicionar convidados que não fossem da organização ETEC. E aí nós tivemos alguns probleminhas assim na hora, porque a nossa permissão como professor não nos dava acesso a isso. Mas dá uma testada, saia da reunião, saia da sala e veja se você consegue visualizá-la, tá ok? Mais alguém, pessoal, que precisa ser adicionado? Estou vendo aqui, é que eu não estou conseguindo identificar o nome, mas estou vendo uma mão levantada aqui, não sei se vocês esqueceram, clicaram e ficou levantada, mas tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Beleza, César. Vamos aproveitar esse momento aqui para que a gente possa deixar isso aqui legal para facilitar das próximas vezes. Tudo bem? Quem é que está com a mão levantada aqui, gente? Desculpa, é que eu não aparece o nome para mim, só aparece a mão, porque, enfim, está lotada a sala aqui, eu não consigo visualizar. Pode É o falar, fica à Mário. vontade. Ô, Mário, por favor, fica à vontade. Você quer perguntar alguma coisa? Está com alguma dificuldade? Precisa ser adicionado à turma? Coloca no chat aqui para poder... Ou você está sem o chat, é isso? Habilita o áudio aí para poder falar. Tudo certo? Professor, não, Oi. não pude visualizar. Tive que entrar pelo link que o Marcos mandou no grupo da sala. Ok, Mário, mas você está na turma, está matriculado na turma, tudo certinho? Está cadastrado nessa turma, você consegue acessar este canal aqui sem problema algum? Não preciso cadastrá-lo, tudo ok, Mário? Tudo bem? Só está no GA e no GB? Então tá bom, Mário, eu vou colocar você nessa terceira turma. Tá ok. Deixa eu acrescentar você também, Mário. Deixa eu pegar o seu e-mail aqui e depois você saia e entre de novo, tá ok? Estou fazendo o mesmo procedimento aqui, vou adicionar o Mário, adicionar membro. Então, Mário, tanto o seu nome quanto o nome do César, quando eu acrescentei aqui na turma, já aparece uma mensagem para mim. Um membro já existe nesta equipe. É como se vocês já estivessem cadastrados. Isso aqui está meio louco, né? Como a instabilidade ocorre, tá? E aí, se for apenas um problema de instabilidade, menos mal, né? Porque, olha, quando eu cadastrei o César, eu recebi essa mensagem de que ele já estava na equipe e fiz o mesmo agora com você, tá? E aparece a mesma mensagem de que você já está. De qualquer maneira, tá? Está feito aqui o cadastro. Peço a você que se retire da sala e entre novamente para ver se está funcionando, perfeito? Que se não estiver, aí eu preciso encaminhar para o coordenador, no caso aqui o Diogo, que na verdade eu nem sei se é ele que faz isso, né? Ou talvez o nosso diretor, o Fernando Feijó, para que ele possa acrescentar vocês. Mas pelo que eu percebi, com o César está funcionando ok, né, César? Tudo tranquilo. Perfeito aí. Na verdade, professor, eu não consegui entrar eu tive que entrar pelo link. Não apareceu para mim no a aba que você falou. Então, mas eu acabei de cadastrá-lo aqui, pedi para você sair da sala e tentar entrar de novo para ver se você já está permitido, entendeu? Para verificar se funcionou, senão eu tenho que passar isso adiante para a esfera superior, ou para o pessoal da secretaria, provavelmente Fernando Feijó, ou o coordenador do curso, Diogo, para saber se eles, como coordenadores e diretores, né, eles têm essa permissão para alterar. Então, Faça aí isso. eu saí da sala e também não apareceu. Aí foi aí que eu entrei pelo link. Eu já tinha saído da sala. Tá ok, César. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou encaminhar isso para
para a coordenação, o que pode ser que aconteça é que, de repente, eles não façam mais isso e queiram forçar a gente a usar 2 turmas, o que eu acho uma pena, porque aí volta a ser da mesma forma, tem que fazer uma reunião num grupo A e ficar convidando vocês no B. Para nós, a terceira turma, adotando ela como oficial, melhora em tudo bem? Independente da situação, eu vou comunicar aqui o Diogo, comunicarei também o Fernando Feijó, vou pedir para que eles ativem essa terceira turma, se tiver algum problema nela, para que eles habilitem, né? Para que a gente possa trabalhar bem e evitar o quê? A questão da confusão. Porque se não for funcionar a terceira turma, eu peço a eles que excluam. Porque senão aí fica difícil, vocês, enfim, vão ficar navegando, procurando aqui, né? Eu estou desde o primeiro momento, porque eu estou usando aquilo que nos apresentaram no primeiro dia de aula. Tem 3 turmas, tem uma que está unificada, porque essa terceira turma, em tese, ela não é criada por obra do acaso, é justamente para garantir que todos vocês estejam nela. Então, se não está, vou entrar em contato com a coordenação e falar, olha, por favor, faça funcionar, porque senão a gente tem um sistema que não funciona, né? Bom, conseguiu, Mário? Legal. Então, assim, gente, ó, porque também dá um F5, F5 não, que vocês não estão na versão online, acho que se vocês estiverem usando por celular, atualiza a página, que ok, pode ser que mude, né? Para quem estiver usando o Teams instalado num computador, aí não é uma questão de atualizar a página, é uma questão do sistema, né, estar permitido, porque muitas vezes a gente muda uma foto aqui no Teams, vocês já viram isso acontecer, né? Até esta mudança aparecer no sistema disponível para todos, às vezes demora 1 dia, 2, ele tem um processo de atualização que eu não entendo muito bem, né? Porque por ser um dispositivo online, um servidor que gerencie, quando você altera, tudo bem, pode ser 10, 15 minutos, mas tem que mudar. Aqui, às vezes, demora um pouquinho mais. Mas, beleza, se funcionou, mais alguém que precisa ser incluído na turma, gente, por gentileza, informe. Se não, vamos dar sequência e falar a respeito da chamada avaliação diagnóstica, o objetivo da avaliação e o porquê estamos aplicando isso. Alguém mais eu preciso adicionar aqui? E também, né, na sequência, semana que vem, nas próximas aulas, se isso acontecer, a gente já perceber que funciona, a gente adiciona na hora, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, gente, da avaliação diagnóstica, né, que é o termo colocado aí no canal como chamada para aula. A chamada, né, no caso, a avaliação diagnóstica, para evitar também a confusão e a má interpretação, primeiramente, né, a avaliação diagnóstica sempre existiu, não é um fenômeno pós-pandemia, porque justamente, né, quando a pandemia, né, chegou no seu auge, né, e causou um impacto muito grande na educação nas suas várias esferas, que nem toda a educação sofreu da mesma forma, que vale a gente separar isso, né? Tiveram algumas fases, algumas, digamos assim, divisões, classes, categorias da educação que sofreram um pouco mais, que vão precisar realmente de um pente fino, vão precisar voltar e refazer muita coisa. Nós, dentro da escola técnica, dentro do Centro Paula Souza, em tese, com todas as possíveis dificuldades e fragilidades, nós ainda vivemos uma realidade também um tanto quanto privilegiada. Né? A rede pública, de modo geral, muitas vezes não tem internet mesmo. A gente percebe aí, poxa, quem tem filhos em fase de alfabetização, tá? Crianças aí de 5 até 6, 7 anos, realmente alfabetizar no ensino remoto, posso dizer para vocês, né? É viabilizar algo que, de fato, é extremamente inviável. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro ao fazer essa análise, e você não precisa nem de uma avaliação para diagnosticar isso. Nós sabemos que é um trabalho muito pouco provável de dar certo. Mas no ensino profissionalizante, a gente tem aí algumas coisas que até conseguem funcionar. Se não totalmente, mas pelo menos de forma parcial. Então, a avaliação diagnóstica, ela ganha ainda mais relevância durante a pandemia, porque o mundo todo percebeu que o impacto na educação foi grande. E aí, aonde você tem uma deficiência de investimento, onde você tem uma fragilidade de infraestrutura, esses problemas se acentuam um pouco mais, né? E aí estamos falando de Brasil, né? Estamos falando de um país enorme, que tem, assim, muitas variações. Você tem escolas públicas no estado de São Paulo com excelente qualidade, com boa infraestrutura. E você tem escolas públicas também no estado de São Paulo que não tem condição nenhuma.
Isso, infelizmente, é normal. A gente pode até lamentar, claro, infelizmente, a gente lamenta, mas já era algo que ocorria muito antes da pandemia. Às vezes dá a impressão que, antes da pandemia, a educação pública no Brasil ela era perfeita. Vocês já perceberam isso? Que o discurso que nós ouvimos, às vezes, de algum secretário de educação, de um gestor público voltado para a educação, ele faz a chamada, ele pratica, né, a chamada retrotopia de Bauman. Retrotopia é a menção a um passado perfeito, mas que é idealizado só na nossa cabeça, porque nunca foi perfeito. Sempre tivemos, sim, fragilidades na educação pública, que foram realmente acentuadas durante a pandemia. E aí, o consenso no entorno da avaliação diagnóstica, que, repito, não é uma avaliação gerada através da pandemia, isso sempre existiu, tá? Inclusive, toda avaliação, ela tem caráter de diagnóstico, que você está diagnosticando algo, você pode diagnosticar qualquer coisa ali. Depende da maneira como você formula esta avaliação. Você pode formular uma avaliação para diagnosticar, por exemplo, apenas algumas habilidades que foram trabalhadas ao longo de um semestre, que não é o nosso caso. Esta avaliação diagnóstica que está sendo proposta, inclusive, no plano escolar, e que é uma prática que está sendo adotada no mundo todo, ela tem como objetivo aferir, diagnosticar o que foi possível, de fato, ser feito durante o ano passado. E aí, a partir dos resultados que nós obtivermos, que vocês nos retornarem através dessa avaliação diagnóstica, nós vamos pautar o nosso trabalho para este ano. Se precisarmos voltar a algum assunto para reforçar algum ponto que tenha ficado em aberto, nós voltaremos. Se precisar, de repente, falar de novo sobre algumas coisas, opa, vamos falar. O que for necessário fazer, nós faremos. O que a gente precisa é saber do problema, é diagnosticar o problema, ok? Mais ou menos essa é a ideia. É tentar, porque aí eu tenho que também ser verdadeiro com vocês e a gente precisa pensar no que está acontecendo. Eu gosto de estar falando com jovens, né? Porque a faixa etária de vocês, ela é muito fértil. Fértil positivamente e às vezes também negativamente, né? O que plantar aí pode dar bons frutos, como pode não dar. Então, fertilizando positivamente o pensamento de vocês, vamos refletir sobre uma coisa importante. A ideia da avaliação diagnóstica também, ela tinha como ponto de partida e referência o seguinte: quando nós voltarmos às aulas, faremos um diagnóstico do que foi feito no ano anterior, e a partir daí a gente começa o ano, sob o olhar de que já teria passado tudo, mas não passou. Nós ainda estamos aqui no Brasil vivendo talvez o momento mais crítico da pandemia. Porque agora nós estamos com tudo funcionando em tese, né? Tudo bem que, por exemplo, o Estado de São Paulo decreta fase vermelha restritiva a partir de sábado, né? Então, tende a fechar algumas coisas. Mas, enfim, como está todo mundo na ativa, até por uma questão de sobrevivência, que a gente tem que olhar os dois lados, né? Estamos tentando preservar a saúde, mas as pessoas também estão tentando preservar o seu emprego, preservar o seu trabalho, preservar o seu negócio. É muito complicado. A gente tem que respeitar todos os olhares, né? Só não dá para entender realmente a galera que está tirando onda. Isso não dá para entender. Mas o cara que sai para trabalhar todos os dias, o cara que tem o seu comércio está tentando manter aberto, isso é legítimo. A gente tem que saber respeitar e entender, porque é difícil. O que não dá para entender, repito, é a galera que está tirando onda.com. Isso fica realmente complicado, porque é eles que estão fazendo com que a coisa não ande. É essa falta de consciência que faz a coisa parar. Porque se a gente for olhar simplesmente para quem precisa trabalhar e para quem precisa manter o seu negócio aberto, para quem precisa utilizar esses negócios, se tiver cuidado, as coisas estariam um pouquinho melhores, né? Mas voltando à questão da avaliação diagnóstica, o que pega um pouquinho é que nós não voltamos ao formato tradicional, não estamos com a escola funcionando normalmente. Estamos agora sinalizando por ensino híbrido e está uma discussão na esfera do Estado aí entre realmente volta ou suspende. Só isso. O que eu não acho muito positivo é você colocar para teste em tempo real e ver o que acontece. Que às vezes dá essa impressão, que como nós não temos certeza de nada, vamos ver o que acontece e depois a gente decide. E aí a gente vai postergando. Então, nesse momento, faremos a avaliação diagnóstica, mas acredito eu que a hora que realmente tudo isso passar, porque vai passar, claro que vai.
Nós temos hoje aí, ó, é fato, a vacina está aí. O que nós temos que ter paciência também é que está, mas ainda não está disponível para todos, vai tempo. Nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E nós temos uma parcela muito pequena de produtores da vacina, e você tem uma parcela enorme, um contingente enorme que precisa disso. Então, há uma razão e uma desproporção. Vai tempo, acredito eu, que para o segundo semestre realmente as coisas estarão melhores. E aí a gente volta, sim, a uma vida normal, adaptada, com algumas coisas que a gente já sabe que vai precisar fazer. E aí eu acho que teremos que fazer, sim, de novo uma avaliação diagnóstica, porque aí estaremos na escola todos os dias para fazer diferente. Porque eu vou diagnosticar aqui o que ficou em aberto no semestre passado, mas eu continuo no formato remoto. Eu não vou poder fazer muito diferente, não, enquanto não voltar ao normal. Mas estou apenas colocando para vocês um pensamento. Eu acho que, como eu disse, vocês são inteligentes, vocês pensam, então vamos pensar no todo. Vamos aplicar a avaliação, não é uma corrida, vocês não precisam se preocupar com nota ou menção, quero tirar MB, não é isso. A gente quer justamente avaliar o que foi possível fazer, não vocês, nós. O que a escola conseguiu atingir o ano passado, com toda essa reviravolta? E repito, nós da escola técnica, acredito friamente, que não fomos, assim, os mais prejudicados. A gente sabe, às vezes, a internet cai para mim também. Ontem, na aula de APD com a Andréia, eu fiquei das 10 para as 3 até as 4h30, tinha um pessoal da Vivo trabalhando no meu prédio aqui, fazendo uns reparos, né? Eu fiquei sem internet basicamente 1 hora. A minha internet é ótima, a conexão é muito boa. Eu não tenho queixas da Vivo. Mas fiquei sem internet ontem 1 hora. Foi o suficiente para eu perder a última reunião do dia, da tarde. Acontece, gente, essas coisas acontecem. Isso a gente sabe levar sem problema algum. Depois eu até preciso notificar a nossa diretoria de serviço aqui. Mas, enfim, deu para entender o porquê e o para quê da avaliação diagnóstica, o que a gente propõe e o que a gente espera disso. Eu só não disponibilizei a avaliação para vocês, porque antes de aplicar, é legal a gente conversar a respeito. Porque muitos, talvez, ainda, né, eu sei que, eu acho muito ruim quando a gente faz algo pelo simples fato de fazer. Sabe aquela questão de fazer em modo stand-by ou no modo standard? Você faz, mas não sabe nem de fato por que está fazendo. Eu não sou muito favorável a isso, não. Por isso que eu acho legal. Temos tempo? Beleza. Vamos conversar. A gente explica o que a gente quer fazer, qual é a ideia por trás disso, quais são os possíveis desdobramentos disso agora e amanhã. Pronto. Entendemos? Todo mundo entendeu qual é a ideia? Eu já posto aqui na plataforma e libero o tempo para vocês aqui. Beleza? Vou deixar um prazo aí, acho que até domingo, para vocês responderem. É algo basicamente para colher informações. Beleza? E aí a gente espera que vocês respondam realmente assim, de forma muito sincera. Muito sincera, porque a partir daí a gente traça o nosso mapeamento para o trabalho. Tudo bem? Alguma pergunta? Luca, a gente está realmente vivendo um momento assim bem preocupante em relação a esses números, né? Isso. E olha, eu vou falar uma coisa para você, Luca. Estou vendo aqui a sua colocação no chat. Praia Grande, né? Não só Praia Grande, mas as cidades litorâneas que recebem muitos turistas, elas têm uma situação também bem diferente, né? Porque assim, nós recebemos em média na alta temporada, em todos os anos, tá? Isso acontece todo ano. Em média, por final de semana, desce entre 1 milhão e 1,5 milhão de veículos aqui para a Baixada. E eles se distribuem em Praia Grande, Santos, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe. Então, você recebe gente do estado inteiro, na grande maioria da grande São Paulo, e São Paulo é o epicentro desse caos. Então, você não tem, digamos assim, um público permanente na cidade. Você tem um público flutuante que alterna todo final de semana. Eu moro em prédio. Hoje, por incrível que pareça, hoje é quinta-feira. Já tem uma galera chegando no meu prédio para o final de semana. Eu não sei se a galera está preocupada que, de repente, não deixe entrar na cidade. Já tem uma galera chegando no meu prédio. Com cadeirinha de praia bombando. E, pelo menos pelo que eu soube, a informação que eu vi nos telejornais é que, na fase vermelha, a praia para de novo. E aí complica, mas assim... O que eu quero dizer é que nós não temos uma população que fica permanentemente igual. Nós temos uma mudança, uma cultura biológica que muda a todo momento.
porque você recebe muitos turistas o tempo todo, eles não são os mesmos, troca. E mesmo assim, graças a Deus, em Praia Grande nós estamos com números bem tranquilos, até o momento, Praia Grande, São Vicente, Santos, nós não temos assim nenhum sinal de alerta em relação ao número de leitos ocupados, então está tudo sob controle ainda, graças a Deus. Graças a Deus. Igor, sim, né? E pelo turismo, né? Ser uma das engrenagens que move a nossa economia, não é a única, nós temos na construção civil também uma força motriz da nossa economia local, que a gente também tem que olhar também pelo outro lado, né? Esse apelo turístico mantém vivo muitos comércios na região. Comércios esses que ficaram fechados por muito tempo ano passado e que precisavam muito nesse momento da temporada também se restabelecer, porque senão tudo bem, você preserva a sua saúde, preserva a vida, não vai piorar o quadro da Covid no estado de modo geral, mas por outro lado você vai à falência absoluta. E a gente está percebendo que são duas coisas muito alinhadinhas, né? Há uma preocupação com a preservação da espécie, que é a saúde de todos, mas há uma quantidade de negócios, pequenos negócios, que sobrevivem muito desse turismo e que as pessoas não têm o que fazer. Agora, se a gente conseguisse chegar num consenso, olha, um pouquinho mais de cuidado, porque, dá para você entender. O cara que desce para o final de semana e vem para a praia tomar sua cerveja e tirar onda, é o mesmo que muitas vezes pega ônibus cheio e metrô cheio todos os dias em São Paulo. E ele desce para a praia por opção, mas ele não tem opção, ele tem que pegar ônibus cheio todos os dias. E assim, eu, infelizmente ou felizmente, eu tenho amigos que trabalham em situações assim que te deixam a par de algumas coisas que você fica preocupado. Por exemplo, eu tenho um senhor que eu conheço a longa data, que ele é um engenheiro responsável por uma das empresas de transporte coletivo em São Paulo. E ele fala, desde o primeiro momento, a gente nunca seguiu as determinações da prefeitura. Que no auge da fase vermelha em São Paulo, a prefeitura acenou para a frota dos ônibus estarem operando em 75%. E eles nunca fizeram isso porque não tinha a menor condição de fazer isso. Porque quando você opera com a 100% da frota em São Paulo dos ônibus, eles já andam cheios em algumas linhas. Imagina você reduzir para 70%. Então, oficialmente, os números eles estavam prestando como 75%, mas estavam andando efetivamente com 90%, e mesmo assim cheio o tempo todo. E me digam, como é que você consegue manter distanciamento dentro de um ônibus? As pessoas têm que trabalhar todos os dias dentro do metrô, porque tem linhas que andam tranquilas, mas a grande maioria enche. Todo mundo aqui, acho que tem parente, familiar em São Paulo, sabe dessa realidade. Então, o cara se expõe todos os dias a esse tipo de coisa, no final de semana ele fala, vou descer para a praia, eu tenho direito. Como é que a gente pode, né? É complicado, é realmente muito complicado. Muito complicado. Eduardo, na verdade, o que eles fizeram, oficialmente estava trafegando 75% da frota, mas nunca foi, sempre foi 90%. E mesmo que eu digo, com 100% já anda cheio. Não tem como, na esfera pública, em alguns serviços, você manter o distanciamento. Então, isso gera um caos eminente, né? Você sabe que vai dar ruim. Há um projeto para o caos, né? Mas, olha, com tudo isso, o Brasil não é um dos piores. Não é. Estados Unidos já bateu 500 mil de mortes lá. Com uma população um pouquinho maior que a nossa. Nós temos 220 milhões, os Estados Unidos tem 300 e alguma coisa. Então, tem países numa situação bem complicada também, né? Mas fazer o quê, né? A gente procura fazer a nossa parte, tomar o máximo de cuidado possível. De vez em quando eu ouço do meu pai isso, gente. E, assim, meu pai, ele tá bem, graças a Deus, eu procuro não ficar indo lá o tempo todo, mas como ele fala, tem horas que dá agonia, deprime você ficar em casa o tempo todo. Meu pai tem 74 anos, tem uma saúde muito boa, mas como uma pessoa de idade, faz parte de um grupo de risco, sim, minha mãe também, mas chega uma hora que ela não aguenta mais estar em casa, realmente deprime, chateia, a pessoa se sente mal, angustiada, porque, sabe, vê uma neta uma vez por semana, fala com você, às vezes, à distância, a pessoa vai se chateando com isso. E é natural, né? É difícil, é difícil. Sim, Lucas, eu acredito que para o segundo semestre, tirando todas as nossas endemias políticas, né? O que é uma endemia? É o contrário de uma pandemia. Pandemia é uma epidemia generalizada por vários continentes. Endemia
É todo aquele tipo de problema que é inerente a um grupo, a uma sociedade. Nós temos uma endemia política, né? Toda política que se faz aqui, ela é meio complicada, que aí a gente volta à pessoa, né? As pessoas complicam a política e a gente inverte o fator natural das coisas, porque a gente costuma dizer que a política desfavorece pessoas. Não é. As pessoas desfavorecem a política, porque são as pessoas que exercem poder político. E são elas que tornam tudo mais difícil. Mas com tudo isso acontecendo, mesmo assim, em algum momento, claro, passa-se aí, eu acho que mais uns 6 meses, porque até você conseguir importar todos os lotes, imunizar a primeira dose, pô, e aí vem também, né? Poxa, a gente fala, como tá difícil, cara. Tem algumas coisas assim que eu falo, olha, vou falar uma coisa. Tem caras que estão fazendo hora extra aqui. Injetar ar nas pessoas, injeção de ar. Meu, vocês estão vendo isso? Vocês estão acompanhando isso na mídia, cara? Agora fala para mim, dá para... Meu, como é que... Não, sim, porque, poxa, Luca, eu acho que, assim, independente de você ter pai ou mãe numa idade mais avançada, acho que muitos aqui têm ou já tiveram avós. Já imaginou você tirar o seu avô de casa, sua avó? Eu, infelizmente, eu não tenho mais avós vivos. Você tirar os seus avós, seus pais de casa para tomar uma vacina, muitas vezes eles irem sozinhos e alguém injetar ar na pessoa. O complicado também é em lugares que não vai pessoa suficiente lá e tem que jogar o resto da dose fora, né? Porque não vai gente, em vez de sim, sim. E isso, de uma certa forma, é frustrante. É frustrante porque, em determinado momento, principalmente em momentos críticos como o que estamos vivendo, a gente sente a necessidade de apoiar e de acreditar em algo, para que aquilo possa ter alguma perspectiva de melhora. Mas imagina você sair para ser vacinado e ficar sob essa desconfiança de que estão injetando ar. Ou se não estiverem injetando ar, de repente você começa a imaginar uma série de circunstâncias, né? Porque aí a gente volta ao ensaio sobre a cegueira de Saramago. Eu já citei este livro aqui, que virou filme, né? O que as pessoas fazem quando elas têm a necessidade de lutar pela vida, né? Ao invés de se ajudar, muitas vezes elas se atropelam. Então, se a gente olha para o passado na história e a gente viu exemplos diferentes, né? Nós vimos um Japão se reerguendo após uma guerra mundial. Nós tivemos a Europa sendo reconstruída ou ajudada a ser reconstruída pelos Estados Unidos através do Plano Marshall. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo algo parecido, mas nem de perto, durante a pandemia. Né? A gente tem percebido, sim, um grande individualismo, quem pode mais chora menos, que é um pouco preocupante. E quando você conversa com pessoas que têm um conhecimento profundo de história, porque eu não tenho um conhecimento profundo de história, eu tenho um pouco de conhecimento sobre história. Então você ouve alguns relatos do tipo, momentos difíceis, a antropologia também afirma isso, fortalecem as pessoas, unem as pessoas. Infelizmente, a gente não tem visto isso. Eu não posso entender, por exemplo, alguém que injeta ar na outra para segurar aquela vacina para guardar para ela ou para alguém que, de repente, ela queira favorecer. A gente tem acompanhado no cenário europeu algumas declarações, algumas coisas que sinalizam algo do tipo assim, não estou nem aí, é comigo só, eu não estou nem aí para aquele lugar. Por exemplo, algo muito, não é da pandemia apenas, mas quem acompanha um pouco a geopolítica internacional, já não é de hoje que o grupo dos euros estão querendo se separar. Porque nesses momentos de dificuldade não estão querendo dividir o prejuízo. Ou seja, se foi interessante juntar, porque economicamente a globalização fazia com que todos ganhassem mais, ou seja, juntos, né, em blocos, porque o mercado europeu se junta para ser competitivo ao mercado norte-americano. Os asiáticos criam chamados tigres asiáticos e também se juntam economicamente para terem um equilíbrio no seu continente e também se fortalecerem economicamente. Mas a partir do momento que veio uma grande crise, seja por saúde, ou seja como foi, por exemplo, a guerra na Síria, que mandou um monte de refugiados para a Europa, quando o grupo europeu está unido e você recebe, por exemplo, uma manada de sírios, uma manada de refugiados para buscarem asilo, apoio, quando a Europa é um bloco, se eu entrar pela Alemanha, eu tenho direito a ir para qualquer lugar, porque estamos todos no mesmo barco, é um tratado comum entre nós. E aí, esta união já não faz mais sentido, porque eu não quero dividir essa responsabilidade com a Alemanha e França, eles que fiquem com esses caras aí. Foi interessante comercialmente, mas agora, na hora de
Dividir e parcelar em doses mais suaves o prejuízo, eu não quero. Reino Unido está fora. E o próprio Reino Unido, internamente, olha que engraçado, olha que antítese. O Reino Unido está há anos brigando para se desunir, porque não queremos mais estar no mesmo barco, cada um com seus problemas. E essa é a narrativa do mundo atual, infelizmente. Então, sem querer ser apocalíptico, mas não estou vendo agora um movimento parecido com o movimento do Renascimento, depois por exemplo, dos movimentos que tivemos após a peste negra, que foi talvez a maior pandemia da história, que dizimou 1/3 da Europa. O movimento renascentista vem depois, aonde os países praticamente se ajudaram coletivamente para que as coisas voltassem ao normal. Como disse, após a Segunda Guerra, o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, injetou dinheiro na economia europeia para levantar a Europa. Hoje, nós acabamos de ver, recentemente, o Donald Trump perde uma eleição e não quer sair do cargo. Tudo está no individualismo muito complicado. Então, se no passado a antropologia afirmou, né, que tempos difíceis fortaleciam homens para que as coisas se transformassem, olha, eu estou vendo que os tempos difíceis estão dificultando ainda mais as pessoas, infelizmente. Mas, como eu sempre digo, estamos falando de tudo um pouco aqui, porque eu acho que somos cidadãos do mundo, né, gente? Então, a gente precisa estar antenado para a gente perceber que é diferente. Não dá para ser muito otimista, não. Tem que ser bem sério, bem pragmático, olhar as coisas assim com uma certa nitidez, porque não está... Em lugar nenhum do mundo a coisa está bonita, não. Fala, Matheus. Não, Matheus, você injetar ar nas pessoas numa quantidade pequena assim não vai dar embolia, não. Embolia é outra questão. É quando você, por exemplo, cria pequenos coágulos, né? E aí você interrompe a passagem se não me falha a memória, não sei se é oxigênio ou sangue, e pode causar embolia. Somente uma quantidade pequena de ar assim não vai causar, não, né? Mas, lógico, injetar ar nas pessoas sob qualquer justificativa não é nem um pouco plausível, mas, enfim, né? É para a gente parar e pensar melhor, né? Sobre a qualidade do ser humano, sobre aquilo que eu acho que a pandemia tem sua missão, visão e valores, né? A gente sempre comenta, né? E parece palavra comum, parece psicologia de botequim, mas a gente ouve, será que a humanidade sai melhor da pandemia? Não sei. Não sei. Porque, para quem, repito, gosta de literatura, né? O que o dilema de Hamlet propunha ali, né? O ser ou não ser, eis a questão. Não era apenas existencial, é também funcional, né? Que até quando, cidadão, você vai continuar não sendo? Até quando você vai deixar de não ser, né? Porque você não é solidário, você não é nem um pouco altruísta, você não contribui para o todo e você continua querendo mais para você. Até quando você vai continuar não sendo? Sob o olhar literário aqui, né? Evocando Hamlet, o ser ou não ser é não apenas existencial, é funcional. Por favor, seja, né? Seja alguma coisa útil. Bom, pessoal, vou liberar para vocês aqui a avaliação diagnóstica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem? Estou observando o chat aqui. Perfeito, então. Bom, não tendo perguntas, só para lembrar. A avaliação diagnóstica já vai servir como a frequência da nossa semana, tudo bem? Fechou? Vou disponibilizar para vocês, já está pronta, tá? Só vou sair daqui e habilito para vocês poderem responder e terão aí até domingo como prazo para responder isso, tá ok? Gente, legal estar de volta com vocês aqui. Estamos voltando, né, paulatinamente, e independente de formato híbrido, remoto, estaremos aqui com vocês semana que vem, conteúdo de redes, temos muitas coisas para falar sobre redes no primeiro momento. No segundo semestre, a gente entra com segurança da informação, que é a parte que eu gosto muito. A parte de redes, quem costuma levar mais é o professor Michael, que ele
curte muito a rede, a parte de rede, a parte de protocolos, eu estou aqui com ele também contribuindo, e no segundo semestre, a parte que eu mais gosto, que é a parte de segurança da informação, aí a gente entra realmente de cabeça nesse lance de invasão, hackers, ameaças, ataques virtuais. Então, a gente tem muito assunto para tratar esse semestre, independente do formato, tudo bem? Pessoal, se não tiverem mais nenhuma pergunta, vou parando a gravação por aqui. Encerrei